5 filmes de ação pra ver antes de morrer. Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas minhas redes vizinhas como Deb Escreve. Se você gosta de ação como eu gosto, deveria ficar até o fim do vídeo para conhecer os melhores filmes de ação de todos os tempos. Show! Ok, para começo de conversa, Hollywood tem uma história muito grande. E não só Hollywood, né? O cinema asiático também, que tem vários filmes de ação, assim, excelentes. Inclusive, alguns da minha lista são do lado de lá do hemisfério do globo. Então é óbvio que se eu fizesse um compilado com todos os filmes de ação que eu amo, esse vídeo simplesmente seria infinito. Mas a minha ideia aqui é trazer para vocês 5 tipos de filme de ação bem distintos um do outro, que se encaixam em gêneros diferentes, para que você possa ter acesso ao puro suco do entretenimento, independente do tipo de história que você gosta. Vou falar de uns classicões aqui. Se você ainda não assistiu nenhum dos filmes que eu vou dizer, eu acho que você vai me agradecer. Se você já assistiu alguns, você vai complementar um pouco aí o arsenal de filme no teu bolso. E se você já assistiu todos, simplesmente comenta e fala aqui, ó, menina, mas você gosta de filme de ação mesmo? Então, senhoras e senhores, vamos ao que interessa. Número 5 dessa lista: O Exterminador do Futuro 2. Primeiro de tudo, esse filme já é uma anomalia pelo fato de que ele é uma sequência que é melhor do que o anterior. Principalmente hoje em dia, né? A gente vê que nem sempre é o caso. Seja porque a gente guarda uma nostalgia pelo filme anterior, ou seja porque o estúdio, o diretor, ator, todo mundo que está envolvido na produção simplesmente não consegue replicar a magia do primeiro filme. Mas, mano do céu, o Exterminador do Futuro 2, ele não replicou a magia. Ele aumentou, ele elevou pro último nível. De uma tal maneira que a franquia de filmes Exterminador nunca mais foi a mesma depois do Exterminador do Futuro 2. Há filmes que a galera concorda que são ok. Há filmes que o pessoal não gosta, há filmes que o pessoal odeia. O último, por exemplo, que saiu, mano, tem gente que quer que a franquia morra pra sempre, porque esse filme foi um verdadeiro insulto. E, inclusive, Exterminador do Futuro 2 é um dos motivos pros fãs terem odiado o filme atual do Exterminador do Futuro, porque ele trouxe uma personagem muito amada de volta só pra ferrar com ele de uma maneira espetacular, que eu não vou dar spoiler aqui. Mas já que é pra falar de ação, bora falar de ação. Por que Exterminador do Futuro 2 é tão bom? Primeiro porque se tu pegar os efeitos visuais daquela época e comparar com os de hoje em dia, mano, não tá perdendo em nada. É claro que os gourmet de CGI vão dizer, não é a mesma coisa, que não sei o que. Mas, mano, Exterminador do Futuro 2 foi um filme que revolucionou os efeitos especiais. Na boa, se você vê o filme hoje, você vai dizer que foram efeitos muito bem feitos. Por que um filme desse precisou de tanto efeito especial? Bem, porque é a história de robôs que vêm do futuro para poder destruir a humanidade. Esse é o plot de Exterminador do Futuro. Via de regra, no 2 isso é muito intenso. Personagens principais, que é o Arnold Schwarzenegger, ele já era um robô humano na época. Mr. Olympia lá, aqueles músculos de aço. Você encostava no cara assim, ó, fazia até aquele barulhinho. Mano do céu, o Arnold Schwarzenegger era muito forte. Acho que ele já devia contar como um efeito especial da humanidade. E aí tinha o efeito especial do corpo, do esqueleto de metal que ele tinha no filme, porque ele era um androide, ou seja, tinha cara de humano, mas o interior era robô. Nesse filme do Exterminador do Futuro 2, ele é o herói, ele vai salvar, olha que doideira, um menino, que no futuro é um homem, que programou ele pra ir no passado salvar ele pros robôs que quer matar a humanidade, não matar esse menino. John Connor é um menino que vai salvar a humanidade, que mandou o cara do futuro pro passado pra proteger ele, e esse é o plot do Exterminador do Futuro 2, porque é claro que se tem um robô que foi enviado do futuro pro passado pra proteger um garoto, vai ter um robô enviado do futuro pro passado pra matar o garoto. Elementar, meu caro Wellington. E aí vem o mais legal dos efeitos especiais, que é o T-1000. O Arnold Schwarzenegger é o T-800 e o vilãozão é o T-1000. Ou seja, ele é um upgrade do Arnold Schwarzenegger. Se o Arnold Schwarzenegger, né, o robôzão lá, é um cara que tem o corpo de metal por dentro e por fora ele é todo assim, um ser humaninho, o T-1000, ele é feito de uma liga de metal líquido. O cara tem aquele poder assim, de mística dos X-Men. Ele pode se transformar em qualquer pessoa, qualquer coisa. Ele é um metal líquido, cara. A perseguição por um metal líquido é bizarra. Uma das cenas que mais fica na minha cabeça desse filme é do
T-1000 correndo, porque ele corria assim, roboticamente, de uma maneira assim, precisa, infalível, com aquele olhar gélido dele. Sim, eu tô falando um pouco de personagem no filme de ação, mas o que torna esse filme de ação tão bom, além de efeito especial, bomba, tiro, explosão, coisas incríveis, é a dinâmica desses personagens, entendeu? Ele é um filme de perseguição o tempo todo. A correria tá acontecendo ao mesmo tempo que a trama. E muita coisa explicada no filme, porque, pô, é um filme de ficção científica, tá ligado? Perseguição de moto, tem perseguição de carro, vilão que escorre nos bueiros por entre as grades da clínica psiquiátrica e ele mata todo mundo. Tudo acontece no Exterminador do Futuro 2. Ele é a obra-prima do James Cameron. His name is James Cameron. Não só sabe dirigir filme, como sabe fazer filme que vira blockbuster famoso, bilheteria, mega cult, etc e tal. Número 4, Matrix. Claro que é o primeiro Matrix. Assim como o Exterminador do Futuro 2 revolucionou efeito especial na época, Matrix também foi um filme muito revolucionário. Primeiro porque o conceito de Matrix é bizarro, um negócio com o qual a gente se relaciona até hoje. Às vezes a gente se pergunta se estamos vivendo numa Matrix, talvez de palavras ou de cancelamentos, ou seja lá do que for. E nessa era de inteligência artificial que a gente vive, está cada vez mais difícil. Matrix é exatamente isso. É um mundo governado por máquinas. As máquinas prenderam a humanidade. No Exterminador do Futuro 2, as máquinas mataram a humanidade, assim, exterminaram. Mas no Matrix, as máquinas usaram os humanos como fonte de energia. Mas para poder usar os humanos como fonte de energia, eles tiveram que prender os humanos. Aonde? Aqui dentro. Você tem lá o Keanu Reeves como protagonista, e aí acho que começou a longa história dele com artes marciais e filmes de ação. Hoje em dia o cara tá em John Wick. Ele conheceu o Chad Stahelski, que é o diretor do John Wick, lá em Matrix, porque ele era o cara que coordenava a equipe de dublês e de coreografias de luta. Então Matrix trouxe pra gente, além desse conceito filosófico, dessa ficção científica com uma premissa incrível, não precisamos falar do que aconteceu no último filme. Trouxe pra gente também uma evolução em efeitos especiais. Quem não lembra daquele chamado Bullet Time? Neo desviando das balas, e depois ele parava as balas com a mão. Teve toda a história do Kung Fu, todas as cenas de perseguição. Repara, esse filme sempre tem uma perseguição rolando. Então assim, Matrix teve essa revolução de efeito especial. A maneira como eles filmaram o filme, como eles usaram as câmeras, aquilo nunca foi feito antes. E Matrix trouxe aquelas cenas icônicas. Putz, Matrix trouxe a Trinity, velho, que era a personagem feminina braba. E tinha o Morfeu, e tinha a galera, assim, de personagem estava excelente, de premissa incrível, fora da caixa, fazia você pensar bastante. Tudo isso no meio de uma ação fenomenal. E uma estética muito maneira, aquela estética esverdeada do código do computador. Matrix é mais do que um filme de ação, sabe? Matrix é uma história muito bem pensada. Número 3, Duro de Matar. Mano, eu vou com Duro de Matar sim, adoro esse filme. Inclusive eu gosto muito do Duro de Matar 1 e do Duro de Matar 3, que tem lá o Bruce Willis com o Sam Jackson no 3, né? Que tem aquela dinâmica. No 1, ele tá sozinho lá na Torre Nakatomi. Que eu gosto muito do Duro de Matar 1 é justamente essa ideia de fazer um filme bem confinado. Duro de Matar 1 é um filme que se passa muito na Torre Nakatomi. Ela é tão icônica que ela é tipo ponto turístico nos Estados Unidos até hoje. Jake Peralta do Brooklyn 99 que não me deixa mentir. Nakatomi Plaza. Você tem um conflito muito claro entre John McClane, que foi interpretado pelo Bruce Willis excelentemente, é o ossinho da história, e o Hans Gruber, que foi interpretado pelo saudoso Alan Rickman, que é o Snape do Harry Potter. Então você tem duas potências de atuação num filme de ação. Eu acho que isso fez toda a diferença, porque não ficou um filme de ação muito genérico, sabe? Depois teve muitos outros filmes parecidíssimos com Duro de Matar, mas nada é igual Duro de Matar. Seja o jeito como eles falavam aquelas falas icônicas, seja a ação do filme, seja o fato de que a camisa do Bruce Willis começou de uma cor e terminou de outra, porque aquela camisa conta uma história. Aquela cara dele, toda suja de fuligem no final do filme, conta uma história. Você vê como esses caras não são perfeitos. Inclusive, o apelo de Duro de Matar é esse. O John McClane é um herói de todos os dias. Ele era um policial e ele se viu numa situação impossível. As circunstâncias o fizeram estar naquela situação, naquele prédio consumido por terroristas alemães.
Ele é um filme que ele não é pra você pensar muito. Mas, cara, as decisões que o John McClane toma, a maneira como ele sai das situações difíceis, acuadas, isso aqui, ó. Teoricamente, o vilão Hans Gruber, ele é muito mais poderoso, muito mais forte, mas o John McClane ganha aqui. Sempre com aquele jeitinho americano médio de todo dia. Eu acho que os norte-americanos, eles têm um carinho especial por esse filme, porque ele reflete o tiozão se tivesse num filme de ação. Tá bom, não é um tiozão barrigudo que faz piada do pavê, mas ele é, em certo grau, um tiozão, o John McClane. Percebam como até aqui eu falei de filmes de ação que são bastante pautados em atuação, dinâmica de personagens, conflitos e que no meio de tudo isso tem ação. Esse é o tipo de filme de ação que eu gosto. Ou seja, filmes de ação em que eu vou acompanhar as personagens aonde quer que elas vão. Por isso, eu reservei o segundo lugar dessa lista para uma joia do cinema oriental, cinema chinês, inclusive, chamado O Grande Mestre. Se você conhece O Grande Mestre, sabe por que esse filme tá aqui. Se você não conhece O Grande Mestre, eu vou contextualizar. Sabe aquele cara, aquele lutador do cinema, aquele cara, aquele lutador de Kung Fu, sabe? Aquele que fez um nome aí? Bruce Lee? Então, O Grande Mestre nada mais é do que o filme sobre a vida do mestre do Bruce Lee. Logo, O Grande Mestre. Fala sobre o Ip Man. Ip Man, pelo menos no filme do Grande Mestre, ele corporificou toda a sabedoria chinesa com a brabeza do Kung Fu chinês. Aliás, não qualquer Kung Fu, o Wing Chun, que é engraçado que eles falam do Wing Chun, na época do filme, inclusive eles falam isso no filme, e o Wing Chun era um estilo de Kung Fu, dentre os muitos que tinham na China naquela época, era pra mulher, tá ligado? Era tipo uma defesa pessoal, assim, era um negócio pra mulher, foi inventado por mulher, tinha umas lendas assim e tal, e era muito zoado o Wing Chun. Não adianta a fita, Ip Man ensina o Wing Chun pra Bruce Lee e ensina o Wing Chun pro mundo, através dos seus filmes em Hollywood. Olha só, o primeiro filme fez tanto sucesso que eles tiveram que fazer mais, contando mais sobre a vida do Ip Man, o mestre do Bruce Lee. Chegaram até o filme 4. Só pra vocês terem noção, Mike Tyson já participou da franquia, Scott Adkins já participou da franquia e vários outros nomes das artes marciais que participam do cinema estão na franquia. Mas é claro que a estrela dessa franquia é o Donnie Yen. Eu abro um parêntese pra falar nele aqui, porque esse cara sola muito. Isso não é de hoje, isso já tem muitos anos. Acontece que só agora o Donnie Yen tá fazendo o sucesso que ele merece. Parte desse sucesso, se não uma grande parte desse sucesso, tem a ver com esse filme. A história do Grande Mestre se passa na China, na época da Segunda Guerra Mundial, ou seja, quando havia conflitos ali com o Japão. E o Ip Man era um homem casado, mestre de Kung Fu, que tinha a sua vida muito ok, até que o Japão invadiu e o país dele foi devastado pela guerra e ele teve que conviver com isso. Então mostra a luta dele, da família dele e o quanto ele, na sua postura de mestre de Kung Fu, lidou com tudo aquilo. É um filme que não só tem muita pancada, não só tem essa cena magistral do Ip Man contra os 10 karatecas japoneses. Um filme que fala sim sobre o horror da guerra, é um filme que fala sobre família, sobre honra, sobre amizade. Donnie Yen, mano, nasceu pra fazer esse papel. É um filme lindo, desde a estética até as coreografias de luta, que tem umas lutas que tem um tom um pouco mais cômico. Conforme a guerra vai chegando no país, as lutas vão ficando cada vez mais pesadas, vai acontecendo muita coisa, fome na nação. Também é um filme em que a música dá o tom lindo, biográfico, uma história inspiradora. Assista ao Grande Mestre. Eu cheguei a baixar a voz, assim, pelo respeito que eu tenho por esse filme. É um filme lindo, excelente. Assiste O Grande Mestre. E agora, aquecendo os motores, porque eu tô usando essa palavra não é à toa, porque o meu primeiro filme dessa lista se chama Mad Max Estrada da Fúria. Eu amo esse filme. Eu tenho uma história pessoal desse filme porque se trata de uma das minhas melhores experiências, talvez até surpresas cinematográficas que eu já tive. Vou pintar o cenário pra vocês. Era 2014, eu não ia no cinema há muito tempo. Tipo, eu só queria ir no cinema, entendeu? Pra dar uma zoada com meus amigos, não tava tão caro assim o ingresso. Eu fui lá, sentei com meu amigo, tal, pá, não sei o que. De repente, abre na tela aquela imagem conhecida do início do filme. Não tava ligada que eu tava assistindo Mad Max. Mad Max era um filme que tava sempre ali na locadora quando eu era pequena. Locadora! Eu estou denunciando minha idade novamente. E eu ia lá e ele tava sempre ali no meio. E eu alugava todos os outros filmes, menos Mad Max. Tô falando daqueles Mad Max antigo com o Mel Gibson. Eu ficava vendo a capa do filme lá e eu sempre tinha vontade de ver. Mas você sabe quando você nunca assiste um negócio, você pega outro filme? Eu era assim com o Mad Max. Então, quando
eu vi Mad Max na tela do cinema, eu falei, opa, peraí, velho. E aí eu comecei a assistir o filme e eu não estava preparada. Aliás, eu me atrevo a dizer, ninguém que viu Mad Max no cinema estava preparado pro que aconteceu na tela. Até hoje eu dou graças a Deus que eu tava no cinema pra poder ver esse filme na tela que eu vi, do jeito que eu vi, porque, cara, me pegou totalmente desprevenida. Dito isso, vamos falar sobre o filme em si. Mad Max é um filme muito simples. Tem o Max, né, que ele é mad, loucão. Ele tá há tanto tempo perambulando por um mundo deserto pós-apocalíptico. Esse é o cenário de todos os Mad Max, ok? Que ele já tá meio doido das ideias, ele mal fala as palavras, ele mal se comunica. Ele é meio que um animal selvagem, assim. E ele é capturado por um exército de garotos, assim, War Boys, os garotos de guerra. É o exército. O Immortan Joe é o líder, o governante de uma sociedade, assim, que sobrevive ali no meio do deserto pós-apocalíptico. Pós-apocalíptico de uma guerra nuclear que rolou. E aí o Max é levado como prisioneiro e tal. E aí a história dele se cruza com a da Furiosa. Mais uma protagonista feminina braba! Ela tá assim transportando, né, clandestinamente, libertando as mulheres desse Immortan Joe. E aí mais uma vez você tem uma trama de perseguição que eu caracterizei como Mario Kart do inferno, que é isso que acontece o filme inteiro. Cada um no seu carrinho nesse estilo aqui, tá? Estrada fora, ninguém tá sozinho, tem as meninas, tem a Furiosa, tem o Max que tá indo como prisioneiro, mas ele acaba se unindo à Furiosa e tal. Rola toda a perseguição com a galera do Immortan Joe e todos os outros. Essa é a história. Não vai ganhar, melhor roteiro original. Mad Max não é um filme pra você pensar muito, não. Embora ele fale sobre patriarcado, mulheres, opressão, e fala sobre governos injustos. Tem uma coisa política ali, mas, cara, não vai atrapalhar seu divertimento da ação de jeito maneira. A ação é praticamente ininterrupta. Tipo assim, uma cena ali de talvez uns 15, 20 minutos no máximo, onde umas conversas. O resto, pancada, tiro, bomba, carro voando, umas explosões maravilhosas. Yeah! E aí vem o pulo do gato. Numa era onde temos Marvel, DC e todos esses franquias de herói e de filmes de ação fazendo blockbusters, cujo fundamento é computação gráfica, vem o George Miller, que é esse velhinho fofo, simpático, que inclusive fez esse filme aqui e esse filme aqui, e faz isso aqui! Mano do céu, George Miller é loucão, velho. Esse filme é tão incrível que o George Miller falou assim, eu não vou escrever roteiro pra esse negócio, não. Eu vou fazer storyboard, aqueles desenhos, né, pra poder contar a história através de desenhos. Tem milhares de storyboards do filme, e aí eles botaram o Tom Hardy pra substituir o Mel Gibson no papel do Mad Max, o que eu achei acertado pra caramba, porque, cara, o Tom Hardy é um dos melhores atores e aí atualmente, o cara é brabo. Teve gente que não gostou muito da atuação dele, porque achou muito, assim, reduzido, né, ele só meio que resmungava o tempo todo e tal. Mano, esse era o papel, cara. Eu sei que ele atua pra caramba. Vai ver Peaky Blinders, vai ver Bronson. A atuação não é o problema do cara. Aquilo ali foi uma escolha muito consciente. O Max tá doido, ele não consegue falar com ninguém. É assim que ele vai agir. Então ele fica tipo resmungando o filme todo. Mas quem liga, velho? O que importa é isso aqui, ó. De verdade, eu tô falando assim, quem liga, porque esse filme, a ação é a prioridade dele. Isso não significa que não tem personagens boas, ok? Eu tiro a Furiosa, o Nux, as próprias mulheres, o Max também, que é uma personagem boa e corta todas as histórias da franquia. Essa é a lógica do Mad Max. Ele tá sozinho e ele vai no seu caminho, ele conhece sociedades, ele ajuda a galera e ele vai embora pro próximo filme. E aí, voltando, o George Miller é esse cara. Ele fez tudo com efeitos práticos. Aquelas explosões que você vê no filme, elas aconteceram de verdade. Aqueles caminhões virando, eles aconteceram de verdade. Aqueles polecats, aqueles caras que ficam fazendo assim, ele pegou esses caras na Austrália e botou lá em cima, porque esses caras já existem, ele já fazia essa parada. Foi 5? Foi 5? Foi Exterminador do Futuro, 2, Matrix, Duro de Matar, O Grande Mestre e Mad Max. Tá bom? Tá bom? Posso ir embora? Posso ir embora? Não! Eu vou botar um filme a mais nessa lista porque é impossível falar de filme de ação sem falar do meu filme de ação favorito de todos os tempos. Eu já mencionei ele aqui. Operação Invasão. Esse filme redefiniu o gênero de filme de ação de luta. Porque tem filmes de ação que são mais de carro e explosão, como é Mad Max, que tem luta, mas, cara, o que caracteriza são as explosões, os carros e tudo mais. Operação Invasão é filme de pancada, 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 é muita pancada, é muita gente ferida, é muita coluna quebrada, é osso,
gente enfiando lâmpada no pescoço das pessoas. Eu adoro Operação Invasão, mano. Empolgação à parte. Operação Invasão é um filme que também saiu em 2014, feito pelo diretor-criador Gareth Evans. Esse cara ficou conhecido com esse filme. Ele deu muita prioridade à ação do seu filme. Ele criou uma premissa muito simples. Qual é a história de Operação Invasão? Um grupo de policiais, tipo assim, uma SWAT da vida, na Indonésia, eles vão invadir esse prédio. Nesse prédio mora um chefe do tráfico. É tipo invasão de um morro, tá ligado? Só que é um prédio. E o prédio tá tomado de traficante. Luta pra caramba, violento, todo mundo armado. Esse bando de policiais vão subindo os andares. É meio que uma mentalidade de videogame. Cada andar é um nível, eles vão subindo e vão lutando. Qual, Mad Max? Operação Invasão é um filme que, assim, não tem muito espaço pra tanta trama, não. Eu achei engraçado que eu fiquei brincando que, tipo, Operação Invasão é Cavaleiros do Zodíaco pra adultos, né, cara? Uma galera que tá subindo um monte de escada pra poder chegar no seu objetivo. Lutando no meio do caminho, morrendo. Se isso não é Cavaleiro do Zodíaco pra adulto, eu não sei o que é. Mas o legal de Operação Invasão é que as lutas, elas são muito viscerais. Não tô dizendo necessariamente que as vísceras saem voando, mas ela é visceral no sentido de, cara, ela é bem realista. Ele tem uma pegada, assim, fundamentada na realidade. O máximo que uma premissa dessas consegue ter. Obviamente, o filme tem a sua plástica, a sua estética, mas ele é pautado num estilo de arte marcial chamado Pencak Silat. Inclusive, eu já mencionei esse estilo de arte marcial naquele meu vídeo dos mercenários e já mencionei o ator principal de Operação Invasão, que é ninguém menos do que o Iko Uwais. Ele foi revelado ao mundo através desse filme, através desse diretor, Gareth Evans, e através de técnica de cinema e técnica de coreografia de luta. Eles fizeram um filme onde a pancadaria não para, assim, é do começo ao fim. E o filme, por incrível que pareça, tem muita alma, tem muito coração, porque no centro dele você tem o Iko, né, que ele faz o personagem Rama. Ele é policial e ele deixou a mulher grávida em casa pra ir trabalhar. Parecido um pouco com os nossos tropa de elite da vida, né? Tem umas cenas assim que são bem comoventes, porque o filme também não tem só traficante no prédio, tem civis também. Eles estão envolvidos ali no conflito de uma forma ou de outra. Isso torna Operação Invasão um filme que, além de ter uma ação poderosa, lutas incríveis de assistir, você nunca vai ver lutas iguais às desse filme. Tá vendo Operação Invasão 2? Filme tenso, velho. Operação Invasão te deixa com medo o tempo inteiro. Você não sabe quem vai ser o próximo a morrer. Também destaco a atuação da Operação Invasão, o Capitão Jaca, que só tem nome bom, Rama Jaca, que é o Joe Taslim. Inclusive fez o Sub-Zero aí no filme do Mortal Kombat, né? Um dos motivos de eu ter assistido o filme do Mortal Kombat foi o Joe Taslim, eu admito. Eu dou destaque também pro Yayan Hu-Han, que faz o Mad Dog no filme. Os maiores antagonistas, os maiores desafios físicos do Rama. Mano do céu. Eu poderia ficar horas e horas e horas falando de Operação Invasão, mas o que eu posso te dizer é: assiste o filme, assiste o filme. O filme é tão bom que até a trilha sonora foi feita pelo Mike Shinoda, do Linkin Park, vocês sabiam disso? Top demais, cara. Quando começou a trilha sonora eu falei: caraca, eu conheço esse estilo aí. Então, nessa ordem: Exterminador do Futuro 2, Matrix, Duro de Matar, O Grande Mestre, Mad Max Estrada da Fúria e Operação Invasão. Assistam esses filmes antes de morrer, galera. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E é isso, essas são as minhas dicas. Esse é um desses vídeos de lista, mas eu tenho certeza que valeu a pena. Ficando por aqui, beijos, até a próxima e bye bye!